Olá pessoal, eu sou o Alfredo Velker e esse é meu canal de variedades e estou aqui para falar com vocês sobre a experiência da ayahuasca, do sofrimento aos encantos da natureza, ou da peia às catedrais de cristais. O que é a ayahuasca? Fique comigo aí até o final e você vai entender o que é essa bebida considerada sagrada pelos índios e santa para algumas instituições criadas após o conhecimento dessa substância que libera a dimetiltriptamina no cérebro, que é muito parecido com a serotonina e que acaba ampliando todos os sentidos nossos, os 5 sentidos. Para quem não sabe ainda, nós se comunicamos com o mundo e interagimos com essa dimensão através de 5 sentidos, que é a visão, eu vejo e processo, a audição, eu escuto e processo isso e faço uma representação interna. E daí o sinestésico. O que é sinestésico? São 3 sentidos. O tato, quando eu toco a coisa, eu sinto as texturas e processo isso. O olfato, muitas coisas eu me relaciono pelo cheiro, até relacionamento com pessoas, quando eu cheiro, eu sinto o cheiro da pessoa, ou eu sinto um descaso, ou eu sinto atração. Então existe uma química. E pelo paladar, muitas pessoas acabam estragando a sua vida pelo paladar, porque ela dá muito mais atenção ao paladar e ela acaba tendo muito prazer na comida e ela acaba comendo mais do que devia e se torna daí uma pessoa com a saúde abalada, porque está muito além do peso. Então isso tem que ser trabalhado. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a ayahuasca, a bebida sagrada, a bebida santa, ela afeta todos esses sentidos, ela amplia os 5 sentidos muitas vezes. E você vê coisas que você não estava acostumado a ver. Por exemplo, se você tem problema de visão e tal, ele apura tanto a sua visão que você quase que enxerga os poros da pele da pessoa. E você também, dependendo do seu grau de espiritualidade, você consegue enxergar a aura das pessoas. Tipo uma energia, um campo de força que circunda as pessoas e que essa bebida, o chá, ele amplia muito. E sem contar que quando você tem visões também, que o terceiro olho está aberto, ou seja, a glândula pineal que te dá essa habilidade de enxergar além da visão, tipo Thundercats lá, o grande olho. E isso se torna, o desenho é baseado em relatos, então não é só uma criação, mas existe uma referência. E o chá amplia tudo isso e você começa a ouvir, escutar cheiros, perfume diferente, que talvez nunca você tenha experimentado, e isso pode vir também de uma vibração, de uma experiência com aromas que existem no ambiente que, como não estava sensível às suas narinas, você não percebia antes e você passa a perceber. Então, e sem contar que tem as teorias de que os pleiadianos, ou os arturianos, ou simplesmente os anjos podem estar por perto e eles exalam um perfume. E tá junto com essa aura deles tem um perfume diferenciado, assim, bem maravilhoso. E algumas pessoas sentem, eu já senti várias vezes, assim, do nada, até olhei para o lado, ver se tinha alguma pessoa passando, e não tinha, mas é maravilhoso. E ela é liberada pela Anvisa
E dependendo do seu estado emocional, como os nossos sentidos, os 5 sentidos, são a ponte que nos liga ao mundo e faz criar nossa representação interna, então é essa ligação e essa representação interna que vai formar as experiências que a gente vai ter, que as pessoas podem ter com o chá. E ele é liberado pela Anvisa para fins espirituais, não é um chá que se bebe sozinho, geralmente você tem que estar em companhia, e você tem que estar num estado emocional bom, porque os sentidos são a base do nosso pensamento, do nosso comportamento, e se a gente tiver numa bad, num mau relacionamento, com questões de dívida, de problema e tal, e não saber lidar com isso, ele vai potencializar o problema. É claro que no bom sentido é para tomar uma decisão e não compactuar com o que está acontecendo na sua vida ou na nossa vida. E ao passo que se você estiver tranquilo, estiver bem, não estiver muito ansioso, essa ampliação dos sentidos e essa experiência, então em vez de sofrimento, em vez de você ter essa peia, você vai passar por um processo de criação muito legal, de sonho, mas um sonho lúcido, onde você vai entrar nos encantos da natureza. E como são esses encantos da natureza? Você vai você vai ver, se você estiver vendo plantas, você vai ver a aura das plantas e vai sentir a planta respirando. Você vai sentir a vida que está na matéria. E você vai, mesmo as coisas sólidas, você vai sentir essa vibração. Porque não sei se você sabe, mas a nível subatômico tudo são moléculas e átomos, e esses átomos eles são como se fosse uma cópia do planeta Terra ou do sistema solar, e tem um núcleo no meio que chama próton, e daí tem um espaço entre os elétrons que ficam à volta, e 99% desse espaço é vazio. E para você ter uma ideia como que esse vazio é tão grande, imagina que um átomo fosse do tamanho do planeta Terra. Então os elétrons estariam na atmosfera, e o núcleo seria do tamanho, que é o átomo, seria do tamanho de uma bola de futebol, ou de uma laranja, alguma coisa mais ou menos assim. E todo esse resto do espaço, daqui até no espaço, seria vazio. Por isso que se existir diferença de vibração, alguma coisa pode passar dentro da matéria, ou pode existir vários mundos, vários como se diz assim, vários planetas ou várias realidades diferentes, porque como 99% do espaço é vazio, então nós estamos numa vibração aqui muito mais rápida. Agora, na movimentação das outras dimensões, eles vão estar mais lentos. E esse lento transpassa pelo vazio. É como se o The Flash, quem não conhece The Flash, aquele cara que anda super rápido, quando ele anda super rápido, ele não é visto. Por que não é visto? Porque é muito rápido, não dá tempo da percepção captar a imagem ou o som que está passando. Não é assim? Então, seria mais ou menos assim que são essas realidades paralelas, que seria quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, seriam diferenças de frequências. Para quem é muito religioso e está achando que eu estou falando bobeira, na Bíblia tem uma frase que Jesus fala assim: se vocês não clamarem, ou, quer dizer, se a gente não participar, não se colocar para aprender, falar, as pedras clamarão. Então para você ver que a vida está desde a pedra. E também quando um homem ele se torna muito rude, muito rústico,
e muito inacessível, inflexível, ele é chamado de pedra. Então, Pedro vem de pedra. Então, ele está empedrificado. Então, quer dizer, é uma vibração, a pedra tem uma vibração muito menor do que nós vibramos. Então, por isso que Jesus fala, se a tua vibração, a tua forma de agir não for suficiente, essa que age menos vai fazer parte disso. Então, porque estou explicando tudo isso para você entender o que o chá faz. O chá amplia todos esses conhecimentos e quanto mais preparado você tiver, mais longe você vai ir. Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui para que você possa entrar nos encantos da natureza. E encantos da natureza, então você vai ver o lado bom da vida, você vai entender que nós estamos aqui para aprender, para crescer, para ter experiências, porque o sofrimento, o sacrifício, ele não é necessário, ele está muito ligado ao processo de culpa. E quando a pessoa se culpa, ela vai procurar o pior caminho, ela vai ficar se sacrificando. Então, esse sacrifício não é... Cada um escolhe se ele quer ou não quer a salvação, ou não quer entrar nos encantos da natureza. E algumas pessoas acreditam que pelo sofrimento ou pelo sacrifício ela vai ser curada, melhorada. Não é bem assim. O próprio Jesus, ele fala assim... Paulo repete isso, ele fala, cada um dará contas de si mesmo. Então nós temos que aprender a pensar, refletir e dar contas de si mesmo. E se você levar tudo isso em conta e saber como funciona a estrutura da sua mente, dos seus comportamentos, com certeza você vai entrar nos encantos da natureza e você não vai ficar no sofrimento. E uma experiência que eu vi uma vez, um pessoal, eles chegaram para beber a bebida santa, a ayahuasca, e eles beberam e falaram assim, cadê os balde e cadê os colchão? Então eles já queriam deitar e queriam um balde para vomitar. Então isso, na verdade, é uma pressuposição. O que é pressuposição? Pressuposição é uma linguagem pré-hipnótica, onde a pessoa já está propensa a ter aquele comportamento, passar por aquela experiência. Mas não precisa não, se você manter a calma e a tranquilidade, quando você essas pessoas que querem vomitar, que querem cagar, que querem fazer um monte de merda, de bosta, é porque ela já não dá conta da própria vida, ele não sabe o controle que ela pode ter do seu processo de vivência, do seu processo de representação interna com relação à vida. Então é uma experiência bem legal assim, que eu vou contar para vocês. Com relação a isso aqui, se tem pessoas que se perguntar o que ele está vendo, ele vai falar assim, estou vendo um copo quase vazio. E outras pessoas vão falar, um copo quase cheio. E alguns vão falar, um copo pela metade de água. E então a forma de ver vai fazer com que a pessoa tenha uma percepção diferente. E uma coisa que eu vejo assim, eu gosto muito de incenso, e daí tem pessoas que, dependendo da formação dela, se ela veio de um lar evangélico e tal, ela já vê aquele com receio, com preconceito. Nossa, incenso, que isso? É do saravá, do candomblé, não sei o quê. E já acha que é um negócio exclusivo disso. Mas daí eu lembro para a pessoa, você lembra quando Jesus nasceu, o que ele recebeu? Vieram 3 reis magos, e o que eles trouxeram para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Mirra, perfume, incenso é incenso. É algo que você coloca para perfumar o ar, você bota ele para queimar, uns usam para espantar os mosquitos.
e outros usam para deixar um aroma agradável e abençoar o lugar que a pessoa está. Então, veja bem que peso, o que você carrega dentro de você para que você tenha experiências de sofrimento e experiências de bad. Será que talvez você não está precisando repensar e ver diferente e saber mais a respeito da vida, das coisas, das leis, estudar? Por muito tempo eu não fiz isso. Eu parei de estudar com 15 anos e voltei a estudar com 22 anos. Então nunca é tarde para que a gente recomece, para que a gente aprenda, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, que a gente entenda mais de autoconhecimento, conheça mais o corpo, e daí com certeza nada vai segurar que você entre nos encantos da natureza. Beleza? Então coloca aí seu comentário e o que você tem dúvida ainda, que eu vou estar comentando sobre isso no viés psicológico e mais tranquilo a respeito das coisas. Muito obrigado, um abraço, até mais.